noite, graças a Deus, mais uma vez estamos entrando ao vivo com todos vocês, 5h57 em ponto. Vou começar agora a entrar assim, já 5h57 em ponto, colocar a contagem regressiva já antes, e daí até aquela tolerânciazinha de 1 a 2 minutos, para que as pessoas sejam notificadas e vá entrando, para que a gente já comece a leitura 6 em ponto, para não estender muito, né, no horário e acabar, de repente, comprometendo o horário do seu dia, tá bom? Eu sei que o dia para todos nós é corrido devido aos nossos compromissos, mas também estamos abraçados aí na missão de ler a Bíblia toda e interpretar neste ano. Então isso requer de nós este sacrifício, que na verdade é um sacrifício agradável, né? Muito agradável. Bom, já abre aí a sua Bíblia, enquanto as pessoas vão chegando, deixa o seu nome, de onde você nos acompanha, deixa o seu like, clique aí no joinha, e se tem alguém novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. Mateus capítulo 6. Inscreve no canal, toca no sininho, para que você ative as notificações e seja avisado todas as vezes que entrarmos aqui, ou que algum conteúdo novo, né, entrar nesse canal. Olha, fiquem livres para fazer as anotações de vocês, tá? Ainda que eu não fale nada, ainda que eu não fale, olha, anota aí na Bíblia. Anote na sua Bíblia, fique livre, tá bom? Como eu mando depois o material de apoio, então acaba que muitas vezes eu não fico falando aqui para anotar, que aí a gente ganha tempo também. Quando você receber o material de apoio, você pode pegar e passar limpo na sua Bíblia. Caso você não queira imprimir, você vai deixando no seu celular salvo, e algumas coisas principais você passa limpo aqui para o espaço que você tem para anotar na Bíblia. Quem tem essa Bíblia, né, de anotações? Quem não tem, ela ainda está disponível. Na descrição desse vídeo tem o link do site que você pode adquirir. No final da leitura eu coloco aqui também o link do site para que vocês possam adquirir a sua Bíblia. Tá bom? 6 em ponto? Vamos orar e vamos iniciar a nossa leitura. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom. O Senhor tem sido muito bom para conosco. Temos muito mais daquilo que merecemos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por esse privilégio que é estarmos aqui reunidos todos os dias para juntos lermos a Tua palavra, interpretarmos e crescermos em conhecimento e sabedoria debaixo da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a Bíblia. Deixa eu só conferir aqui uma referência, que eu já coloco a Bíblia na tela, tá? Ok. Então vamos lá. Versão King James de 1611. Não se esqueça que você pode ser um compartilhador da palavra de Deus também, tá? É só clicar em compartilhar. Seja um compartilhador da palavra. Compartilha, clique em compartilhar. Você copia o link e envia no WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares. Bastante gente de Portugal aí com a gente hoje, hein? Que legal. Maravilha. Bom, capítulo 6. Tendo o cuidado de não praticar diante dos homens, tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por ele. Caso contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Veja que aqui Jesus ele não está proibindo o fato de dar esmolas. E dar esmolas tem um sentido também um pouco mais complexo. Não é como a gente pensa nos dias de hoje, não, tá? Nos dias de hoje, a gente logo se lembra daquela pessoa pedindo uma esmolinha. Eu não sei se aí onde vocês moram tem algumas pessoas que
precisam de esmola e vão às ruas e falam: me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aqui tem, toda sexta-feira tem uma feira livre aqui, tem um rapaz que ele fica no meio da feira, né, pedindo: me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí as pessoas vão ali e colocam algumas moedinhas. Dar esmolas aqui, nos tempos bíblicos, significa a caridade, fazer o bem para a pessoa, não só uma moedinha não, mas ajudar com um alimento, ajudar de uma forma um pouco mais expressiva. Então Jesus está dizendo: tende o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Jesus não está proibindo fazer caridade. Ele está chamando a atenção para o fato de que a motivação por tais atos é mais importante do que realizá-lo. Importa mais a motivação do que aquilo que você está fazendo. Todas essas coisas devem ser feitas para a glória de Deus e não para a reputação humana. Aqui está dizendo que aqueles que buscam aplausos quando realizam boas obras não receberão a recompensa do Pai Celestial. Muito importante isso, tá? Versículo 2. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Não tocar a trombeta origina-se do fato de que eles tinham uma caixa. Hoje em dia muitas pessoas conhecem como o gasofilaço, o ofertório, uma caixa. Só que assim, uma forma deles evitarem que os ladrões colocassem a mão na caixa, a caixa das ofertas, ela tinha na ponta, tipo em forma de trombeta, aqui maior, aí afunilava para que ninguém pudesse colocar a mão, depois abria um pouco mais para cair as ofertas na caixa. Então, quando pegava, por exemplo, vou pegar aqui algumas moedas. Quando pegava algumas moedas e fosse colocar, aí você imagina o barulho que ia fazer, né? Porque tinha uma ponta assim de metal. Deixa eu colocar a foto que eu preparei aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ó. Olha aí, ó. Observem a caixa, observem uma senhorinha colocando a moeda, né? Então eles deixavam essa caixa tanto nas sinagogas, no templo, como às vezes até nas ruas. Eles, andando pelas ruas, eles levavam a caixa das ofertas para que as pessoas pudessem fazer as suas ofertas. Então, imagina aí a cena. Imagina a cena, pegando e... Então, a orientação era o seguinte: não toques a trombeta, porque alguns iam lá e faziam de forma rude para que o barulho das moedas, jogasse a moeda ali, ela caísse assim, né, fazendo barulho, rodando, e aí ia chamar a atenção das pessoas para o tanto de oferta que ela colocou. Uma coisa é a pessoa pegar a oferta dela e colocar lá com cuidado, só colocar, deixar cair e ir embora. Outra coisa é a pessoa pegar, né, ó, aquele monte de moeda e chegar lá e fazer assim, ó. Aí todo mundo ia olhar para chamar a atenção. Entende? Então, Jesus está dizendo: não faça dessa forma. Não faça dessa forma. Pelo contrário, versículo 3. Quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Então, em todo sentido de dar esmolas ou ofertar, Jesus está dizendo: não precisa chamar a atenção de ninguém, não precisa tocar a trombeta, fazer barulho, né, para que todos vejam que você está ofertando. E a instrução aqui sobre as mãos é o seguinte: não celebre os seus próprios atos de justiça. Não precisa uma mão saber o que a outra fez. Sentido, uma metáfora, né? Dizendo o seguinte: dê com liberalidade, mas nunca dê ênfase ao fato de que você está fazendo isso, certo? Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Vamos continuar.
versículo 3. Mas, já li, né? Sobre as mãos. Versículo 4. Para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja bem, os 3 evangelhos vão falar essa parte aqui sobre a oração do Pai Nosso. Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Essa parte aqui, ela é uma parte um pouco mais complexa. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, mas que traz um ensino muito complexo e profundo. Então nós vamos fazer assim. Eu estou lendo e interpretando, ok. Mas se você quiser se aprofundar no assunto, eu tenho uma playlist no YouTube que fala tudo sobre a oração do Pai Nosso. É uma pregação expositiva, ponto a ponto. O que quer dizer santificado seja o teu nome? O que quer dizer venha a nós o teu reino? Como assim venha a nós o teu reino? Seja feita a tua vontade. Linha por linha, a explicação de forma profunda. Eu já enviei no PDF de 2 dias atrás um link para que você clique e vá para essa playlist. Se o seu celular não lhe permite fazer isso, porque depende muito também do modelo do celular, a maioria permite. Você vai abrir o PDF e aí lá é um link clicável, vai estar escrito, você clica e vai. Se o seu celular permite, ok. Se você vê que você está clicando e não consegue, me mande uma mensagem no WhatsApp. Você tem o meu número lá no grupo do WhatsApp. E aí eu te mando o link, tá bom? Que não vai ter tempo, para você ter uma ideia, foram 7 cultos. Mais ou menos tem 40 a 50 minutos cada tema, cada pregação, tá? Fique tranquilo, eu editei, não é a reunião inteira, é só a mensagem. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, me mande uma mensagem ou clica lá no link que eu já mandei no material de apoio, tá? Então vamos lá, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tudo isso eu expliquei nas pregações expositivas. Mas orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Veja que a orientação aqui não é orar de forma repetida. Muitas pessoas pegam a oração do Pai Nosso e usam de forma repetida. Ore 10 vezes o Pai Nosso, ore 20 vezes o Pai Nosso como forma de penitência. Jesus não ensinou isso. Não é para usar de vãs repetições, nem em relação ao Pai Nosso e nem qualquer outro tipo de reza. A oração precisa ser sincera, da alma, e ele vai dizer como que nós podemos orar. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tudo isso tem um significado, tá? Eu estou encorajando você a se aprofundar nesse assunto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, existe também todo um disseminado, espalhado por aí, todo um misticismo acerca do jejum.
né? Muitas pessoas que colocam um poder místico no jejum, isso desvirtualizou o real sentido do jejum, tá? O jejum, ele é para a sua consagração, é um ato de oração constante a Deus, é um ato de humilhação, é um ato de pedir clemência, misericórdia, graça a Deus. Não é uma ferramenta de troca, de barganha, mas alguns religiosos usam o jejum para aprovação, para mostrar que são melhores do que os outros, para dizer que são mais espirituais. Olha, eu estou em 24 horas de jejum. Já está errado. Não é para ficar falando por aí que está em jejum. Não é para ficar mostrando para as pessoas que está em jejum. Jesus está dizendo que quando você jejuar, você não deve ser como esses hipócritas. Desfigura o semblante. Ai, estou numa prova aqui. O que foi? Eu estou em 12 horas de jejum. Não precisa. Quando você jejuar, é entre você e Deus. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face. Esse ungir a cabeça não é ungir com o óleo da unção, né? Como muitos dizem, porque é aquele óleo consagrado que representa o Espírito Santo. Esse unge a tua cabeça o óleo que eles usavam naquela época era um óleo aromático, era um tipo de perfume. Você vai ver muitas vezes falando sobre essa unção, aquela mulher que quebrou o vaso e ungiu o corpo de Jesus. Enfim, tinham vários tipos de óleo, alguns medicinais com algumas ervas e alguns aromáticos, né? Era uma emulsão, vamos dizer assim. Então, unge a tua cabeça, passa o perfuminho, lava o seu rostinho, não transpareça para ninguém que você está nem fedido. Eu estou sem tomar banho, eu estou contristado, Não, você está cheirosinho, limpinho, arrumadinho, cabelo penteado, ninguém tem nem que perceber que você está jejuando. É isso aqui que Jesus quis dizer. Versículo 17. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde eu deposito o meu tesouro, consequentemente, quer dizer que o meu coração está ali. Se eu deposito o meu tesouro nas coisas da terra, é porque o meu coração está nas coisas da terra. Se eu deposito o meu tesouro nas coisas do céu, esse é o meu foco, esse é o meu alvo, o meu coração está inclinado para isso. Versículo 22. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. A forma de olhar, né? A forma de julgar as coisas. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu vou explicar mais sobre Mamon em outra parte, tá? Não podeis servir a Deus e a Mamon, mas Mamon representa as riquezas, representa o dinheiro. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Interprete o texto. Interprete aqui todo o contexto. Jesus está falando sobre as preocupações
das coisas dessa vida, as coisas mínimas. Ele está colocando como coisa mínima. Quanto ao que se vestir, ao que comer, não fique preocupado com essas coisas. Ele dá o exemplo aí de observar as aves e as flores. Nós valemos muito mais do que essas coisas. Interprete o texto, 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à estatura da sua vida? Um tanto, um dia a mais, um segundo a mais. Por mais preocupado que você esteja, a sua preocupação não vai lhe dar mais dias de vida. Fique tranquilo. Interprete o texto. Versículo 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, né? não costuram as suas próprias roupas. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste, sabeis que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou dar uma pausa aqui para ver aí como que está a audiência. Responda, não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de expressar aquilo que você sente no momento. Por exemplo, não sei, quero saber, é o que você deve colocar. Ou o que você pensa que seja. Então vamos aqui aos fatos. Não fiques ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam, ou seja, os gentios, aqueles que não tinham nada a ver com o povo de Deus. Essa coisa de ficar buscando por riqueza, fama, prazeres, melhor moradia, melhor alimentação, enfim, é a coisa que o pessoal do mundo que busca. Nós devemos ter tudo isso, o Pai vai cuidar também. Claro, aqui está dizendo. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos lá, responda aí, por favor. O que quer dizer buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Escreva aí. Eu vou fazer essa provocação aqui. A gente vai usar aí uns 5 minutinhos da nossa leitura de hoje para despertar isso em você. É bom porque vai ficar gravado na sua mente. O que quer dizer buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Lembre-se, nós já lemos aqui o que quer dizer reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Jesus está dizendo que eu preciso em primeiro lugar buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Escreva aí nos comentários. Vou aguardar vocês escreverem. Quem está acompanhando também outro horário a gravação, escreva. Coloque aí nos comentários. Eu vou ler depois, eu vou te responder depois. Escreva aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Deixa eu fazer uma anotação aqui, que é algo para eu não esquecer. Deixa eu ler os comentários de vocês. Acredito que seja os princípios. A salvação em primeiro lugar. Os ensinamentos de Jesus. Buscar os ensinamentos de Cristo. Fazer a vontade de Deus. Eu acho que é a nossa salvação. A vontade do Pai. Os seus mandamentos. Salvação, leitura da palavra. Buscar o Senhor Jesus, Ele cuida da gente. Olha só. Amigos queridos leitores da palavra de Deus. Eu estou chamando vocês para uma maturidade no ensino. Desculpa eu falar assim, mas é com sinceridade. Deixa eu ler aqui. Eu acredito que seja salvação.
ter Jesus em primeiro lugar na vida, buscar as coisas do alto, ser parecido com Jesus, colocar Cristo como prioridade. Significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas quando buscamos o reino de Deus acima de tudo. Deus cuida das nossas necessidades. Tá, ok. Deixa eu te falar uma coisa. Perguntas profundas não podem ser respondidas de forma rasa. Quando uma pessoa te perguntar assim, o que é o reino de Deus? O que quer dizer aqui buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Você precisa primeiro expor para ela o que é o reino de Deus. Quando você fala assim, buscar o reino é buscar a nossa salvação. Ok, faz sentido, está dentro do pacote. Mas isso está dentro de um pacote que tem muito mais coisas. Qual é a interpretação correta? Vamos lá, hermenêutica, interpretação, Bíblia respondendo à Bíblia. Eu já falei para vocês nos primeiros dias e há uns dias atrás sobre interpretação bíblica e há uns dias atrás o que é o reino. Preste atenção. Reino é um plano de governo. Reino é o governo de Deus, que é exercido através da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. Atenção agora. O que é reino de Deus? Governo de Deus. É o governo dele sobre nós. João pregava, está próximo o reino, arrependei-vos, está próximo o reino. O que é o reino? É o governo através da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus. Jesus começa a pregar, arrependei-vos porque o reino chegou. O que é o reino? É o governo de Deus exercido na pessoa, na obra e no ensino de Jesus. Então, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o que ele fez, o sacrifício de Jesus e os ensinos de Jesus. Então, quando ele diz aqui, buscar em primeiro lugar o reino, é o seguinte, é tudo isso aí que vocês falaram, tá? Tudo isso aí que vocês falaram, que está dentro do pacote de ensino. Tudo isso aí que vocês falaram, olha, devemos nos preocupar primeiro com as coisas do céu. Está dentro do ensino de Jesus. A nossa salvação faz parte do ensino de Jesus. Certo? Olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Está dentro do ensino. Jesus ensinou isso. Então, a raiz, a interpretação do que é reino de Deus é o seguinte. Quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino, é o seguinte. Busque ser governado por Deus através da minha pessoa, da minha obra e dos meus ensinos. Aí sim, esmiuça-se isso em tudo que Jesus ensinou. Então, quando te perguntarem o que é o reino de Deus, você fala, o reino de Deus é um plano de governo de Deus, que é exercido, chegou até nós por causa de Jesus, o Filho de Deus, por causa do seu sacrifício, a sua obra, tudo que ele fez aqui na terra e os seus ensinos. Tem muita coisa no pacote do ensino de Jesus. Não é só dizer, salvação em primeiro lugar. Não, tem muita coisa. É ser cristão. É obedecer a cartilha, que é Mateus 5 ao 7. Tudo que a palavra diz. É uma coisa um pouco mais profunda do que simplesmente dizer, é só buscar as coisas do alto. É um plano de governo. É uma constituição do reino que tem que reger a sua vida. Em tudo. Certo? Quando se fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é a justiça de Deus? Escreva aí nos comentários. O que é a justiça de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que é a justiça? Escreva aí. Olha lá, ainda sobre o reino, uma pessoa colocou aqui, andar como Jesus andou, se dedicar em amor, sem amor não é legal, isso mesmo. Faz parte do pacote de ensino, tá? Mas trazendo para a raiz, reino, plano de governo, exercido através da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. Justiça de Deus. O que é a justiça? Quando eu falo assim, eu vou buscar a justiça de Deus, aqui, tá querendo dizer o quê? O que é a justiça de Deus?
Legal, dona Giane está falando aqui, ó, caberia uma live sobre o reino de Deus. Pedido concebido. Vou anotar aqui. Eu vou fazer uma live falando só sobre o reino. Isso que a gente está falando agora, né? Reino e justiça. O dia que eu marcar, eu vou avisar vocês para vocês participarem, de convidar os seus amigos, seus familiares, parente, colega de igreja para assistir essa live. Quem sabe assistindo a live eles despertam para vir para o clube de leitura, né? O que é justiça? O que é justiça? Já quero dar os parabéns aqui para muitos, ó. Isso aí. Buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus é a justificação. Quando a gente chegar lá em Romanos, vocês vão entender bem melhor o que é isso. Olha lá, a Ieda Alessandra colocou: Jesus é a minha justiça. Por que Jesus é a minha justiça? Porque ele vai defender a minha causa lá na justiça? Porque eu trabalhei e o meu patrão me defraudou, aí eu fui lá em um órgão público, dei entrada, coloquei ele na justiça. Deus vai fazer justiça na minha vida. Ele vai fazer justiça, ele vai me dar essa vitória. Claro, Deus pode te dar vitória, com certeza. Confie nele, ele vai cuidar de tudo. Mas Jesus ser a sua justiça é porque ele te justifica. Ele te perdoa. Na lei, na velha aliança, o que nos justificavam era os nossos atos de justiça, as nossas obras de justiça, as nossas ofertas, o nosso sacrifício, aquilo que nós fazíamos em cumprimento à lei. Pequei. O que pode me tornar justo diante de Deus? Pegue um animal, traga até o tabernáculo, etc, 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 etc. Aquilo te justificava. O sangue daquele animal. A nossa justiça, hoje, nova aliança, é Jesus. Ele nos justifica. Então nós precisamos buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Ser governados por ele, através da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. E a sua justiça, ou seja, justificação. Ter fome e sede de justiça. Essa é a justiça divina, que não falha. Cuidado, quando você vê aí em algumas igrejas, campanha da justiça. Como assim? Que justiça é essa aí? Escreva aqui os seus pedidos, tudo que você quer que Deus faça justiça na sua vida. Não. Essa justificação, essa justiça aqui é salvação. É perdão pelos pecados. Essa justiça diante dos homens é clemência, é graça, é misericórdia. Pode pedir, não precisa nem fazer campanha, não. Pode pedir. Deus, me ajude nessa causa. Me advogue. Me ajude, tenha misericórdia de mim. Estou sendo defraudado, fui roubado. Peça misericórdia. Ele vai ter de você. Tá certo? Versículo 34. Olha lá. Vamos fechar o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas o quê? Interprete o texto. Leitores queridos, interprete o texto. Todas essas coisas. Que coisas? Estas coisas. Olhe para a tela, olhe para a Bíblia aqui da tela. Estas coisas, vou te mostrar quais coisas, ó. Vou te mostrar quais coisas, ó. Jesus está falando aqui, ó. As suas necessidades, olhe para a tela. O que vestiremos, o que comeremos, ó. Sobre o dia de amanhã, as suas vestes, ó. Todas essas coisas que ele vinha falando, todas essas coisas aqui, ó. Ele vai acrescentar a você. Eu não preciso fazer campanha de justiça para que ele acrescente na minha vida uma vitória no que diz respeito a uma questão que eu preciso. A minha alimentação, a minha vestimenta, isso tudo é acrescentado. Mas eu preciso, em primeiro lugar, buscar o governo. Através da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. A minha justificação. Misericórdia, Deus. Me justifica, me salva, me lava, me limpa no teu sangue. Vamos lá, capítulo 7. Capítulo 7.
Não julgueis, para que não sejais julgados. Olha, agora nós vamos entrar aqui em um ponto que é muito mal interpretado. Qualquer coisa as pessoas falam por aí, fulano, não julgueis. Não pode julgar. Ah, não pode julgar? Não pode? O líder da igreja, ele está fazendo algo errado. Ah, mas eu não posso julgar. Ah, não, eu não posso julgar. Como assim? É um ensino errado, é um falso profeta. Ah, mas eu não posso julgar. Quem falou? Jesus falou, certo? Vamos interpretar o que Jesus falou. Vamos lá. Vamos interpretar o texto. Vamos interpretar o que Jesus falou. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ó. Para que, ou seja, Jesus ele não está pretendendo aqui proibir o julgamento em relação a tudo. Jesus, em outras partes, ele vai falar, inclusive, que eles devem julgar, que eles devem ter discernimento para julgar as ações das pessoas. Vamos ver aqui, ó, já vamos ver aqui mais embaixo, ó, no mesmo contexto do capítulo 7. O mesmo Jesus que aqui no versículo 1 fala, não julgueis, no versículo 15 ele vai dizer aqui, ó, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está falando aqui? Cuidado, tem falso profeta. Como eu vou saber que ele é falso profeta? Julgando, ou seja, discernindo os seus frutos, as suas ações. Espera aí. Olha o que fulano está fazendo. Ah, não. É falso profeta. Ah, eu não posso julgar. Pode. Jesus falou que a gente tinha que ter cuidado, observar, julgar, analisar, usar discernimento para saber. Versículo 18. Não pode árvore boa dar frutos ruins, nem pode árvore corrompida dar bons frutos. Toda árvore que não produz frutos bons, corta e se lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí tem que observar qual é o fruto aí. Fruto bom ou fruto ruim? Ah, é fruto ruim? Então a árvore é má. Corta e lança fora. Volte lá, vamos interpretar o texto. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte aqui, não seja hipócrita. Você quer julgar uma pessoa? Lembre-se que você vai ser julgado também. Por quê? Versículo 2. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Então, você vai julgar alguém? Então, vão te julgar também. Com a mesma medida. Você quer falar a coisa errada que o fulano está fazendo? Você também tem que estar fazendo o correto. É isso que Jesus está falando. É isso aqui que ele está dizendo. Ó, versículo 3. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou, como dirás? Você pode dizer, mas como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho e eis uma viga no teu próprio olho, hipócrita. Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do teu irmão. Gente, olhe para a tela, olhe para a tela. É nossa missão ajudar os nossos irmãos. É nossa missão ajudar aqueles que estão em pecados a se levantar. Jesus não está nos proibindo de ajudá-los, de julgar, de ver, irmão, isso está errado. Jesus está condenando o julgamento hipócrita. Você quer ajudar o teu irmão? Primeiro tira a trave do teu olho. Aí você vai poder ver com clareza para poder ajudá-lo. Na linguagem aqui do carpinteiro, né, de Jesus o carpinteiro, o que é um cisco? Cisco era um fragmento de madeira, uma fiapinha, um fragmento de madeira que poderia cair no olho, um cisquinho. O que é a trave? A trave é uma peça maior, né, de madeira,
uma trave, uma peça maior. Então, Jesus está dizendo o seguinte, você quer corrigir as faltas dos outros? O cisco seria uma falta pequena, a trave seria uma falta maior. Você quer corrigir as faltas dos outros? Às vezes você quer corrigir aquelas faltas pequenas dos outros e se esquece das maiores que você está cometendo. Então não seja hipócrita. É isso que Jesus está dizendo. Mais uma vez aqui você vai ver Jesus mandando a gente julgar. Nos ordenando que a gente tem que julgar sim, a gente tem que ter discernimento sim. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Versículo 6. Não deis o que é santo aos cães. Não deis o que é santo aos cães. Então eu preciso julgar o que é cão e o que é santo. Para que eu saiba aqui, não deis o que é santo aos cães. Então eu tenho que julgar o que é santo, o que é cão. Eu tenho que saber sim, eu tenho que julgar sim. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. Deixa eu falar para você a interpretação aqui, a hermenêutica dessa metáfora dos cães e dos porcos. O que acontece? Nessa metáfora, que na verdade também tem uma alegoria, né, porque tem aí pérolas e tal, objetos, elementos, o que Jesus está dizendo? Quando se fala sobre não dar as suas pérolas aos cães, significa dizer o seguinte, desde aquela época até os dias de hoje também há esse costume. Quando se fala assim, poxa, isso que o fulano está ensinando é uma pérola. Às vezes você mesmo fala, isso aqui que eu vou falar para você é uma pérola, hein? Isso é uma relíquia. Esse ensino é uma pérola. Jesus está dizendo o seguinte, não pegue esse ensino que é santo, as palavras santas, esse ensino puro que é santo, e lance aos cães. Os cães aqui representam os ímpios. Lembra que Jesus falou assim, eu não posso pegar o pão e lançar aos cães. Quem eram os cães? Nós já lemos. É Bíblia interpretando Bíblia, gente. Os cães eram os gentios, que não eram filhos da aliança, não eram os judeus, não eram descendentes da promessa. Então Jesus falou, não posso pegar o que é pão, aqui nessa outra metáfora, o que é santo, e lançar aos cães. Por quê? O que pode acontecer? Pode acontecer que nem aos cães e também aos porcos. Aí ele usa também a figura dos porcos. Por quê? Para que não suceda que pisem com os seus pés e voltando-se novamente vos despedace, volte-se contra você. Você chega lá onde tem porco, se você lançar a pérola para o porco vai saber lá o que é pérola, uma coisa preciosa, ele vai pisar aquilo ali. E quando ele pisar aquelas pérolas elas poderão ficar pontiagudas e entrar no meio das patas dos porcos e eles vão se voltar contra você. Aquilo vai ferir os porcos e eles vão querer te atacar. Gente, muito cuidado. Quando você pega um ensino como esse, tão profundo, uma palavra tão confrontante, e você lança para os cães, esses cães vão querer se voltar até contra você. Sabia? Então Jesus está dizendo que nós temos que ter discernimento. Às vezes você quer empurrar Jesus goela abaixo de uma pessoa que ainda nem quer ouvir falar sobre Jesus. Lance sementes com sabedoria. Lance sementes. Às vezes ela vai cair na beira do caminho, às vezes vai cair no solo rochoso, às vezes vai cair entre os espinhos, mas às vezes ela vai cair numa terra boa. Nós já lemos, já falamos sobre isso também. Temos que semear com sabedoria. Com sabedoria. Então, o não julgueis é isso aí, tá? Quando se fala não julgueis, não é que você está proibido de julgar, não. Pode julgar com discernimento, só não se esqueça que com a mesma régua que você mede os outros, você pode ser medido também. Não seja hipócrita. E tenha discernimento para não pegar o que é santo e lançar aos cães. Profundo isso, hein? Depois eu vou ler os comentários, tá? Senão eu estendo aqui na leitura e avanço muito no horário. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Você já sabe o que é a lei e os profetas, já vim falando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e ampla é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, cuidado, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe para mim. Foque aqui. Você pode julgar os mestres pelas suas obras. Você só vai saber se é falso profeta ou se é verdadeiro profeta pelo seu comportamento, pela sua conduta. Porque o falso profeta ele vem disfarçado de verdadeiro, porém a sua conduta, o seu caráter vai denunciar se ele é verdadeiro ou falso. Ah, pastor, então é o seguinte, eu vou observar. E pelo que eu tenho visto, é um homem de Deus, porque ele realiza muitos milagres. A igreja está lotada. Lá tem cura, lá tem prosperidade, lá tem libertação, lá tem revelação, tem profecia, tem profetada. Não, é um grande homem de Deus. É por isso que você está dizendo que ele é homem de Deus? Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Não é critério para saber se é de Deus ou não, porque realiza milagre. Porque o milagre é no nome de Jesus. Deus ama o seu povo por misericórdia, ele opera milagre onde ele quiser. Não se avalia se é homem de Deus, se é falso profeta ou verdadeiro, se é um profeta, se revela, se traz profetada, se fala do futuro, se pratica exorcismo, libertação, põe demônio de joelho ou de pé ou faz rolar. Não, não é assim. Jesus está falando que isso aí não é critério para entrar no reino. Jesus está dizendo que muitos que realizam isso serão chamados de trabalhadores da iniquidade. Senhor, eu trabalhava, eu expulsava demônio, a minha igreja estava lotada. A minha igreja se expandiu no mundo inteiro. Expulsava demônio, tinha milagre. Nem te conheço. Jesus falou que nós temos que olhar para o fruto. Sua conduta, seu caráter, seu comportamento, o que defende, como é diante das pessoas. A luz brilha diante das pessoas para que Deus seja glorificado? Ou sempre está envolvido com prostituição, adultério, charlatanismo, luxúria, ostentação, polêmicas sem fim? Defende coisas que a Bíblia não defende, a saber, políticos em cima do púlpito da igreja, defender aborto, defender, enfim. Deixa eu parar, senão vão dizer que eu estou sendo tendencioso, mas é o que a Bíblia diz. Vou recapitular aqui o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha.
Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra a casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Isso eu já falei na leitura de Marcos. Muitas coisas do capítulo 8 e 9 agora, que nós vamos ler, eu já falei. Então vou fazer uma leitura corrida aqui. Não há motivo de eu ficar parando, porque a gente já falou no livro anterior, certo? Então vamos lá, capítulo 8. Só se for alguma coisa nova, aí eu paro. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou. Lembra? Já falamos sobre isso. Dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. Imediatamente a sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se disso e disse aos que seguiam: Na verdade vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Sabe aquele plano de governo de Deus? Que em plenitude vai se revelar no céu, após a vinda de Jesus. Jesus está dizendo aqui que muitos virão de outros lugares, ou seja, povos do Oriente, gentios, não somente descendentes de Abraão. Todos, aqui está dizendo que a salvação é para todos. Muitos que não fazem parte da primeira aliança vão entrar no reino e vão se assentar à mesa no reino. Versículo 12. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profunda, ali haverá pranto e ranger de dente. Quem são esses filhos do reino aqui? São aqueles descendentes de Abraão, muitos deles serão lançados no inferno. Por quê? Porque não creram em Jesus, porque rejeitaram Jesus como seu Salvador. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsava os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Outro de seus discípulos, tá? Não eram os 12 apóstolos, não. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele também tinha mais discípulos, alunos que estavam ali aprendendo, tá? Não fazia parte daquele círculo ou dos mais próximos, tá? Então um daqueles outros discípulos disse: Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha, isso aqui eu vou explicar em uma outra ocasião, tá? Sobre o que quer dizer
a raposa tem suas tocas e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Por que Jesus falou que não era para sepultar o Pai se quisesse ser discípulo, era para seguir? Será que Jesus proibiria um homem de ir ao velório do seu Pai? Eu vou falar isso em uma outra ocasião, tá? Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, e ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Mas os homens se maravilhavam, dizendo: Que espécie de homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros, tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância deles a uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim, os demônios imploraram-lhes, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente para a encosta no mar, e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade, e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro dele, de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Veja, perceba que tudo isso nós já lemos no livro de Marcos, tá? Capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: lembra aquele que destelharam e colocaram ele? Então, isso aqui a gente já leu, já falou também. Disse ao paralítico: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificava a Deus que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Lembra que nós já lemos isso aqui em Marcos? Porém, em Marcos diz que o nome dele era Levi. Isso aqui é Jesus chamando um dos seus discípulos, mais conhecido como Mateus, que eu já expliquei para vocês na leitura de Marcos, que ele era um cobrador de impostos, ele estava em uma coletoria. Eu já disse o que é a coletoria. Aqui o que eu posso trazer para vocês como acréscimo é o seguinte: Jesus o chama de Mateus aqui, primeiro, por quê? Primeira tese: os judeus eles tinham normalmente 1, 2 ou 3 nomes, não só um. Jesus, Cristo de Nazaré, davam-se muitos nomes para os judeus normalmente, certo? Outra coisa que nós percebemos é que Jesus dava apelidos para os seus discípulos. Simão, Barjonas. Pedro, pedra, você é uma pedra. Levi foi chamado de Mateus. No original, Mateus, eu coloquei isso no PDF que eu vou te entregar. No original, Mateus quer dizer dádivas de Deus, para que Mateus sempre se lembrasse que ele era um cobrador de impostos, ficava na coletoria cobrando impostos, mas ele foi chamado por uma dádiva de Deus, um presente de Deus, para que ele fosse um discípulo, para que ele sempre se lembrasse do momento que ele foi chamado. Jesus olha para Levi e fala: dádivas de Deus, presente de Deus, vem aqui. A partir de agora, você vai ser, segue-me. Disse, segue-me. Finalzinho aqui do versículo 9, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os pecadores e publicanos? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes:
os são não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu coloquei a explicação disso aqui no PDF e a referência bíblica para a interpretação disso, que está em Oséias 6,6, quando ele diz que queria misericórdia e não sacrifício, querendo dizer o seguinte: os sacrifícios não asseguram expiação, não asseguram perdão, mas o que assegura perdão é misericórdia. Se eu tenho misericórdia das pessoas, Deus terá misericórdia de mim. Isso também está em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É Bíblia interpretando Bíblia. Estou falando um pouco rápido aqui, mas está lá no material de apoio, tá bom? Versículo 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa velha, e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos. Assim, ambos se conservam. Já expliquei isso na leitura anterior. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste. Pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante, e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela mão, e a menina se levantou, e a sua fama acerca disso foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 homens cegos, clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou a casa, os homens cegos aproximaram-se dele, e Jesus perguntou-lhes: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe: sim, Senhor. Então ele tocou os seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. E os olhos deles foram abertos. E Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: vede, para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio sendo expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilhavam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e de todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Ok? Então, encerramos por aqui hoje. O que eu não falei hoje já foi falado nas leituras anteriores, e com mais profundidade vocês têm o material de apoio, os links que eu disponibilizei para que você saiba sobre a oração do Pai Nosso, e mais para frente eu vou falar sobre outros acessos também, de assuntos que você precisa mergulhar, se aprofundar. Nosso plano aqui é interpretar o texto. Se você entendeu o texto, já está maravilhoso. Mas se você quer profundidade nos assuntos, você também pode ter. É só você buscar, tá bom? Gente, já deu o horário, então eu encerro aqui. Porém, antes eu vou ler os comentários. Eu vi que teve bastante comentários aqui, eu vou ler. Quem quiser ficar por aí, eu vou ler alguns comentários aqui. Quem sabe eu posso comentar alguma coisa interessante. Mas já está cumprido o seu compromisso de hoje. Um abraço de fé e força. Que o Senhor Deus lhe abençoe. A gente se encontra amanhã, tá bom? Um abraço.